Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos a mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje, dia 13 de fevereiro, eu quero compartilhar com você uma meditação que está lá em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28. Vamos meditar no verso 6, que diz assim, ó. 28:6. Ele consultou ao Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Se eu pudesse dar um título, eu daria assim o título dessa meditação como Não Basta Começar Bem. Nós estamos no início de um ano, né? Um novo ciclo, um novo tempo. Nós mesmos demarcamos os tempos, né? Que isso foi criado pelo homem, porque nós somos limitados e nós precisamos contar, né? Os nossos dias. Tudo tem um propósito. Mas aí, quando se trata de uma nova caminhada, não basta começar bem. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele governou a nação por 40 anos. Os seus primeiros anos foram bem-sucedidos, porém o seu reinado terminou de forma trágica, né? Eu sugiro também como leitura para você conhecer a história, né, de Saul. Busque estudar sobre ele para você conhecer um pouquinho melhor. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta iniciar a jornada com os bons propósitos, né? Como que a gente começa o ano? Cheio de plano, né? Eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê. E a gente começa. Mas você sabe, gente, que uma das coisas, assim, que a gente acaba percebendo que muitas pessoas têm dificuldade de começar e terminar. Você já viu isso? Quantos projetos que a gente chega no final do ano e a gente conclui que eles não aconteceram porque não teve persistência, não teve insistência, não é verdade? Começou super bem, começou maravilhoso, mas não teve iniciativa e não teve acabativa. Então, não basta iniciar a jornada com bons propósitos, é preciso completar a carreira com integridade. Saul se desviou do caminho, pegou alguns atalhos perigosos. Sua obediência parcial se tornou em desobediência total, porque a pessoa começa a dar desculpa, começa a conversar com ela mesma e dizer, não, eu acho que por aqui é melhor, e vai se convencendo. Quando percebe, era uma desobediência parcial que se tornou no final total. Aquela pessoa que antes ouvia conselho, hoje não ouve mais. Tipo, por causa de uma experiência ruim que ela teve, ela fecha aquela porta, né? Porque ela teve um mau conselheiro uma vez, ela não vai mais permitir que Deus traga um bom conselheiro para a vida dela. E a gente precisa. Como é bom você ter um amigo sincero, cristão, que vai te dar uma boa palavra, que vai ajudar você a perceber, de repente, aonde você está errando, falhando, né? Então, a pessoa se fecha e acaba agindo sozinho, começou lá na frente com uma desobediência parcial e acaba lá no final tendo um resultado fatal. Sua demora em obedecer a Deus se tornou rebelião deliberada. Sua dureza de coração, sua impiedade lhe fecharam a porta do arrependimento. Sabe? O pecado faz isso com a pessoa. A pessoa vai se autoconvencendo que isso é melhor, que eu me mando, que ninguém manda em mim. Aí vem alguém, né? O diabo sempre coloca alguém que fala, quê? Você vai ficar aí obedecendo homem, obedecendo pastores? Não tem? Tem, aí tem uns canais na internet de um povo que são os desigrejados, que não congrega, que aconselha as pessoas a não congregar também. Para não ser enganado. A pessoa generaliza, sendo que nós, seres humanos, todos nós,
precisamos sim de orientação, de conselho, a gente precisa da convivência. Nós somos um corpo, não tem como um corpo cada um fazer por si. A gente precisa um do outro, né? Então, uma pessoa que ela vai pecando, daqui a pouco ela não pede mais perdão, ela não se arrepende mais. É um perigo isso. O mesmo homem que um dia fora cheia do Espírito, agora é tomado por espíritos malignos. O Espírito de Deus apartou-se dele, e o coração de Saul se encheu de ódio. Saul se tornou louco e violento. Ele começou a ter ciúmes, ele começou a ter inveja. Lembra a perseguição que ele fazia com Davi? Por quê? Porque ele já estava uma pessoa totalmente fora do propósito de Deus. O Espírito de Deus se afastou dele. E o coração se encheu de ódio. Ah, que coisa triste. Saul se tornou louco, se tornou uma pessoa rebelde, violenta. Retrocedeu em sua fé, acabou buscando o que outrora condenava. Consultou uma feiticeira em vez de consultar o Senhor. Foi assaltado pelo medo e atentou contra a própria vida. Começou bem e terminou mal. Começou vestindo a túnica da humildade e terminou a carreira cheio de soberba. Que perigo isso, né? As pessoas que vão sendo ordenadas na igreja, elas vão subindo de cargo. Eu até acho assim, é uma coisa que é difícil de compreender, mas infelizmente isso tem nas igrejas. Então as pessoas começam a ambicionar. Hoje ela é obreira, amanhã é presbítero, amanhã é diácono, daqui a pouco missionário, daqui a pouco pastor. E eu não vejo assim, eu vejo que quando a pessoa está na igreja e tem um chamado, é aquele chamado e pronto. Às vezes ele tem um chamado para o diaconato, ele não vai subir de cargo dentro da igreja, isso é empresa. Se a pessoa tem um chamado para servir como diaconato na igreja, eram aqueles levitas, né? Porque a gente entende errado, né? Levita eram aqueles que serviam no templo. Então ele é um diácono. Se o chamado dele é servir, não existe uma escala espiritual. Ai, daqui a um tempo ele pode ser pastor. As igrejas fazem isso, mas no mundo espiritual, se a pessoa tem um chamado, sei lá, a irmã que está na cozinha, ela faz aquilo com tanto amor e ela cozinha. Aí um dia ela vai passar a ser obreira, de cozinheira ela vai passar a ser obreira. Você já notou que sempre quem trabalha na cozinha nunca sobe de cargo na igreja? Porque precisa, né? E é raro quem tem o chamado da cozinha, serviço na cozinha, né? As pessoas, eu vejo até algumas igrejas que usam isso para testar a humildade das pessoas. Aonde que já se viu isso, gente? Se a pessoa tem aquela disposição para fazer, amém. Nós não vamos manipular isso. Então, assim, aqui, ó, no caso de Saul, quando fala que ele começou vestindo a túnica da humildade, terminou a carreira cheio de soberba. Porque, assim, existem pessoas, e é fácil a gente perceber isso, quando não é chamado espiritual, e ela acha que ela está lá porque ela mereceu, porque ela trabalhou, porque tem algumas igrejas que fazem isso, né? Acaba motivando isso, assim, erroneamente nas pessoas. Aí a pessoa dá a vida dela é dentro da igreja, tudo que tem na igreja ela faz, para ela subir de cargo. Aí quando ela chega lá naquela posição de alto escalão, o que é ser pastor, talvez, ela começa a se encher de orgulho. Ela começa a achar que as pessoas têm que se humilhar para ela, que as pessoas têm que servir ela, que ela tem o poder, que ela é cheia de unção, que ela agora tem um manto. A pessoa acaba se perdendo. Começou bem, lembra? Você lembra quando era humildezinho, que limpava a igreja, que era um amor, meu Deus, abraçava todo mundo. Agora que é pastor, as pessoas que façam fila para me cumprimentar, porque senão eu saio ainda pelas portas do fundo e vou para casa. Gente, como tem isso? É perigoso demais, sabe?
É perigoso demais. Ele começou, Saul, com a bênção de Deus e depois fechou as cortinas da sua vida longe de Deus. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta boas intenções, é preciso perseverança ao andar com Deus. Toda pessoa que entende errado o serviço do Senhor, ele pode acabar se perdendo. Começa bem e termina mal. Como Saul, ele é um exemplo de alguém que foi colocado lá por Deus. Sim, foi colocado por Deus. O povo pediu e Deus levantou ele. Mas como a própria, se você ler a história dele, você vai ver que tem um versículo que diz como você procedeu mal, Deus te rejeitou, o próprio Deus rejeitou. E hoje não vai ser como a história de Saul. Talvez existem algumas pessoas que acabam se perdendo, caem. Isso não é, gente, motivo de satisfação, não. É triste, é muito triste. Quando uma pessoa sobe para a cabeça o cargo que ela tem na igreja e ela começa a agir com soberba, sabe? Que o Senhor venha nesse dia trazer em nós uma consciência de que nós começamos de um jeito e precisamos terminar com a graça de Deus. Começamos bem, que possamos terminar bem. E isso não só falando de dentro da igreja, mas os nossos próprios projetos pessoais. Às vezes não acaba o ano com mais negativa do que boas somas por causa das nossas atitudes, né? E se você é alguém que tem dificuldade, você tem começado muita coisa na tua vida e não está conseguindo acabar, vamos orar hoje e colocar isso diante de Deus? Senhor, esse ciclo maldito de começar e não terminar, como isso é triste. Aonde está a legalidade? Aonde que nós estamos abrindo a porta para que essa desistência que não vem de Deus tem entrado na nossa vida? Vamos orar juntos e o Senhor vai te mostrar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra que nós acabamos de meditar, Senhor. Nós sabemos que tanto serve para dentro da igreja como na vida pessoal. Nós precisamos iniciar bem e acabar bem. Não importa só começar bem. Ficar agarrado lá no passado, eu lembro quando eu fiz. Não, Senhor, nós precisamos, essa história precisa continuar. Ela precisa continuar cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, vem colocar por terra todo o orgulho, toda a soberba. Às vezes, o que faz acabar mal é isso que vai acontecendo ao longo do caminho, porque se formou num curso, porque terminou uma faculdade, agora ela se acha melhor do que todo mundo. Humilha as pessoas, usa a sua formação profissional para jogar na cara das pessoas. Meu Deus, essa história precisa começar bem e acabar bem. Tudo tem que ser para a glória de Deus na nossa vida. Senhor, quebra agora esse ciclo maldito, Senhor, de iniciar as coisas e não terminar. Meu Deus, é com sinceridade de coração que eu clamo ao Senhor agora com essas pessoas que estão orando junto comigo, Deus, que o Senhor venha revelar aonde que está, Senhor, esse demônio que está escondido, que tem minado as forças, o ânimo. Todo começo de ano a pessoa se programa, se projeta, quando é no meio do ano ela já está desanimada, já desistiu, começa curso, não consegue terminar, começa os projetos, desiste no meio. Meu Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, para nós um tempo novo, meu Deus, de persistência, de perseverança. Senhor, nós não vamos desistir, nós vamos até o fim. Pai, não existe todo o pensamento de desistência. Satanás vem trazer na mente daquela mulher que está orando pelo marido. Larga a mão, desiste disso daí, é só uma alma que vai para o inferno, mas e daí? O problema é dele, salvação individual. Quantas pessoas que estão orando por filhos, por parentes, e cada atitude rebelde da pessoa, o diabo vem e sopra no ouvido, tá vendo? Para de orar, não adianta você ficar orando. É a pessoa que não quer. Pai, em nome de Jesus,
Nós queremos colocar diante do Senhor todo o orgulhoso que está no púlpito da igreja, pessoas que estão confundindo o púlpito com palco. O púlpito não é palco, não é lugar de dar show. O púlpito não é lugar de se aparecer, não é lugar de ter a melhor performance, de pular e gritar e dançar e pregar e cantar. Eu não sei o que essa pessoa está fazendo. Lá não é o lugar onde depois nós vamos ter as notas, nota 10, nota 1000, em nome de Jesus. Nós queremos repreender esse espírito do orgulho, da vaidade, da arrogância, da soberba, da cegueira espiritual. Vem, Senhor, nesse dia, trazer, Senhor, para a nossa casa, os nossos projetos pessoais, os nossos projetos na igreja diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Vem, Senhor Jesus, fechar essa brecha. Abre os nossos olhos que nós possamos entender aonde que está esse ciclo maldito. Se vem de herança, demônios familiares que estão agindo para que essa pessoa não rompa, para que ela não venha vencer, em nome de Jesus. Eu renuncio, eu quebro esse mal em nome de Jesus. Que cada um que esteja orando agora esteja orando com fé, que esse ano vai ser um ano que nós vamos iniciar bem e acabar bem. Não vai ter desistência, não vai ter derrota. Em nome de todo o espírito, toda conversação contrária do eu não consigo, eu não posso, já caiu por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, ocupa o lugar que é teu, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.